Bom dia, em Goiás, 6 horas da manhã. Normalmente, quando eu tô aqui no sítio, eu gravo o vídeo andando, mas as coisas ficaram meio, né, enfim. Daqui a uns dias eu já posso estar caminhando de verdade. Mas enquanto isso não acontece, vamos, se vocês me permitem, falar sobre a questão do encontro entre a Dilma e o presidente Putin. A imprensa nacional, né, ela, como sempre, falou porrada de bobagem, sabe? Impressionante a capacidade que a nossa imprensa tem de mentir, de desinformar, de falar coisas nada a ver. Peraí, deixa eu dar uma pausa. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou falar hipoteticamente. Vamos imaginar o seguinte, que a presidência do banco é do Brasil. É rotativa, né, no momento do Brasil. E a Dilma preside o novo Banco de Desenvolvimento. É um banco de desenvolvimento, estilo BNDES, ou o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, era também chamado de Banco Mundial. O BID e o BIRD sempre foram utilizados pelos Estados Unidos com propósitos políticos. Os projetos financiados sempre foram aqueles que atendiam os melhores interesses dos Estados Unidos, certo? E sempre para beneficiar interesses dos Estados Unidos. Recompensar países amigáveis, né? E punir nações hostis. Sempre foi utilizado com propósito político. BNDES não. BNDES, é claro que ele segue as políticas públicas do país, a atuação trágica durante os governos do traidor miserável e do miliciano mostra isso. Mas, modo geral, o BNDES serve a interesses nacionais mais amplos e não costuma ter muita interferência política, mas é claro que tem, porque é um banco de Estado, mas é muito menos do que BIRD e BID. E o novo Banco de Desenvolvimento, também chamado Banco dos BRICS. O novo Banco de Desenvolvimento é nitidamente uma alternativa com muito mais dinheiro do que o BIRD. Certo? Os chineses já fizeram um banco asiático de desenvolvimento para ser uma alternativa ao banco que os Estados Unidos têm na Ásia. E claro que os chineses usam isso a favor deles. Por que eu estou falando dos chineses? Porque, goste-se ou não, o maior aporte de recursos é chinês. Sabe? A China aporta muito mais dinheiro que todos os outros países juntos, praticamente. E faz sentido porque, vamos ser honestos aqui, o PIB do Brasil está na faixa de 4 trilhões de dólares, o da Rússia na faixa de 5 trilhões e pouco de dólares, o da África do Sul pouco menos de 1 trilhão de dólares, o da Índia 14 trilhões. Se você soma isso, dá 20,5 trilhões, pouco mais de 20 trilhões de dólares. A China sozinho tem um PIB de 33 trilhões, então é natural que, né, a participação chinesa seja de longe a maior. Isso faz sentido. Mas ela é maior ainda do que a participação chinesa no PIB total, porque a lógica aqui do novo Banco de Desenvolvimento é projetar os interesses chineses. Agora, estão entrando novos países, Irã, Emirados Árabes, Arábia Saudita. Esses países que estão entrando, gente, o papel deles é interessantíssimo. É claro que eles querem projetar seus próprios interesses, mas sabe onde mesmo esses três e a própria China atuam com força, ou precisam e querem atuar com força? Na desdolarização. Recentemente, os Emirados Árabes Unidos foram acusados, né, pelos Estados Unidos de estar usando dinheiro para desdolarizar, dinheiro deles para desdolarizar
comércio de outros países e também um fundo dos Emirados. Quem nasce nos Emirados Árabes Unidos é árabe, o gentílico, não a etnia. Então, fundos árabes foram acusados pelas autoridades americanas de operar no sentido de ir contra determinados interesses americanos. Mas a acusação é verdadeira. É exatamente isso que eles estão fazendo, que os sauditas na moita também estão fazendo. E que os chineses vêm fazendo há muito tempo. Você sabe qual que é a lógica? Deixa eu explicar com essa questão da Dilma e da Rússia. Vamos supor que a Rússia esteja pegando um empréstimo. A Rússia é uma das nações, é a nação das desenvolvidas menos endividada do mundo. De todas as nações desenvolvidas, a Rússia é a menos endividada do mundo. Na verdade, não só tinha uma dívida externa muito pequena, como pagou parte dela com consequência dos bilhões que ela ganhou em função das sanções americanas. Quer dizer, as sanções, elas só colaboraram no sentido de deixar a Rússia ainda mais rica. Ela aproveitou esse dinheiro para pagar parte da dívida em moeda estrangeira. O que é que ela está fazendo agora? A Rússia está sob uma série de sanções, muitas sanções. Fica muito difícil fazer comércio internacional, mas assim, ela precisa, na verdade, de pouca coisa. A indústria interna, a Rússia é muito forte, ela sempre pode comprar da China. Mas tem algumas coisas, tipo específicas, que não dispor de dólares, e o governo russo decidiu não usar mais dólares, pode trazer complicações, certo? As empresas do Ocidente, muitas delas fingiram que saíram da Rússia, mas estão lá. Certo? Do mesmo jeito, quem se lascou mesmo foram as empresas europeias. Essas se for. Mas as americanas quase todas estão lá, camufladas, disfarçadas, mas estão. Os Estados Unidos são mestres nisso, né? De toda forma, como eu disse, a Rússia eventualmente precisa de dinheiro para contornar as sanções. Certo? Contornar as sanções. E aí que entra o empréstimo, gente. Vocês não têm noção do quanto o empréstimo é vantajoso para você camuflar operações e lavar dinheiro. A Rússia é uma dos depositantes, né? É um dos criadores do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, e tem muitos bilhões aportados lá. Então por que ela precisaria pedir empréstimo dela mesma? O Brasil faz sentido, porque é um país muito carente numa porrada de coisas. A África do Sul igualmente. A própria Índia, embora tenha dinheiro demais, também tem coisa demais a ser feita, mas China e Rússia, não, né? Mas por que então a Rússia pediria dinheiro emprestado do banco que é dela mesma? Para pegar esse dinheiro em dólares. E aí, através de canais outros, disfarçados de dívida, comprar itens dos quais ela está sancionada. É óbvio que a Rússia não é besta. Há instituições bancárias, há empresas no mundo inteiro que na verdade são russas. Lembre-se, gente, deixa eu explicar para vocês, que quando sancionaram a Rússia em 300 bilhões, 100 bilhões de dólares, os ocidentais simplesmente não conseguiram achar. Eles sabiam que existia, mas não tinham a menor ideia onde estava. Então quer dizer que os russos há muito tempo, e os sauditas fazem isso há mais de meio século. Os russos há muito tempo têm usado empresas, offshores e tal, para disfarçar o dinheiro deles. E esse dinheiro, eles certamente usam para contornar sanções. Tem uma série de caminhos tortos, né? Para você, por exemplo, comprar um microchip, que a Rússia ainda não tem, que é barato e rápido de ser feito no exterior, mas que está sancionado, a peça, um negócio qualquer, e que a Rússia precisa, ela até pode produzir, mas não pode esperar um ano para isso. Então, como é que ela faz para comprar? Triangula. Uma empresa offshore compra, vende para outra empresa e essa empresa usa, só que ela não usa. Ela coloca dentro da caixa e manda para a Rússia. Só que para isso precisa de dinheiro. E evidentemente não pode ser rublo. Aí esse dinheiro é interessante que seja dólar. E aí que entra o novo Banco de Desenvolvimento e o papel da Dilma. A Dilma concede um empréstimo, né? Qualquer valor, não faz diferença, é só contábil. 1 bilhão, 10 bilhões, 20 bilhões, tanto faz. Concede um empréstimo à Federação Russa. Na verdade, aí entram os árabes e os próprios chineses.
os árabes, mais que os chineses, estão visivelmente interessados em desdolarizar a economia mundial. Até porque uma coisa que eu comentei ontem mesmo foi que os Estados Unidos estão sancionando países que reataram relações com a Síria, prejudicando a estratégia saudita-iraniana de unificar os árabes. Os Estados Unidos estão sancionando esses países. Então isso irrita profundamente os árabes. Os sauditas irritam eles profundamente. Qual que é uma ótima estratégia? Os árabes estão operando para desestabilizar o sistema financeiro americano por dentro. Por dentro. Nós já falamos sobre isso. Né? Quebrar os bancos americanos é quebrar a economia americana. Mas os sauditas praticam um jogo mais interessante, mais sofisticado. Digamos que a Rússia pede 10 bilhões de empréstimo. O que, através do novo Banco de Desenvolvimento, pode ser feito? Digamos que a Arábia Saudita, coincidentemente, faz um aporte de 10 bilhões de dólares de capital, porque a Arábia Saudita quer se livrar de dólares, certo? É um país que está se desdolarizando muito rápido. A Índia também poderia fazer isso, mas ela não é amiga da China. E não sei se os chineses confiam tanto nela. Então, a Arábia Saudita é um parceiro confiável nesse sentido. Então, a Arábia Saudita faz um aporte de 10 bilhões de capitais. A Dilma simplesmente concede um empréstimo de 10 bilhões para a Rússia. A Rússia paga em rublos. O dinheiro que ela já tinha aportado para o banco. Não faz diferença, é só uma transferência contábil. Mas com esses 10 bilhões de empréstimo, a Rússia dá um jeito de passar ele para essas organizações que estão com dinheiro da Rússia no mundo e que os ocidentais não sabem qual é. Produtos que a Rússia precisa, mas que está sancionada, são comprados, passados para empresas terceiras e reempacotados e enviados para a Rússia, sem problema, sem chamar a atenção. Porque lembre-se, gente, que um dos papéis, uma das principais funções do sistema SWIFT, assim, ele permite para melhorar as transações interbancárias. Não. Ele melhora as transações interbancárias entre as economias do mundo. Não, gente, eu já falei sobre isso. Ele recolhe uma taxa de senhoriagem em favor do dólar. Os Estados Unidos cobra cada vez que uma nação do mundo usa dólares em transações, essa nação não sendo americana, uma taxa de senhoriagem quase feudal é cobrada pelos Estados Unidos. Então, por isso eles querem tanta globalização, porque passa de moeda nacional para dólar, de dólar para moeda nacional, se vai para um terceiro país, novamente moeda nacional para dólar, depois dólar para moeda nacional, quando chega no país de destino, mais uma vez moeda nacional para dólar. Então, cada uma dessas transações, os Estados Unidos, as instituições americanas, tiram um bocadinho. E ainda tem o SWIFT, e o SWIFT aí tem outro papel importantíssimo. Ele é espião. Ele conta todas as transações financeiras feitas no mundo. Os Estados Unidos ficam sabendo de todas elas, porque controla o sistema SWIFT. Então, ele não é seguro, no sentido de que, repito, os Estados Unidos têm acesso a todos os dados. Então, os Estados Unidos sabem quem compra de quem compra o que de quem, quando quem compra o que de quem. Então, é uma forma interessantíssima dos Estados Unidos terem um controle contábil sobre todas as transações comerciais do mundo e saber o que cada empresa, o que cada nação está comprando ou vendendo. É uma forma dos Estados Unidos espionarem a economia mundial enquanto tiram dinheiro de todos os países do mundo. Essa é a função do SWIFT. O SWIFT é um parasita. Não sei se vocês já viram a lampreia, um ser vivo, muito antigo, que parece um peixe, que tem uma boca circular, que gruda em outros peixes, em baleia, em tubarão, suga o sangue deles. Então, o sistema SWIFT é uma lampreia. Ela suga o sistema e mais do que isso. Ela informa aos Estados Unidos tudo o que está acontecendo. Então, é importantíssimo escapar do sistema SWIFT. Nesse sentido, a Índia, a China, a Rússia fizeram alternativas ao sistema SWIFT. Então, o que é mais provável? A Rússia aporta dinheiro em rublos, os sauditas desovam dólares. O novo Banco de Desenvolvimento, comandado pela Dilma, empresta esses dólares para a Rússia. E a Rússia, ao invés de fazer transações dentro do sistema SWIFT, que os Estados Unidos podem espionar,
faz essas transações dentro de outro sistema de compensação interbancária, como o próprio russo, o chinês e o indiano. E aí, bom, os Estados Unidos não tem mais como cobrar taxa de senhoriagem e muito menos, o que é mais importante, saber onde esses 10 bilhões ou 5 bilhões, tanto faz, é só o número, onde esse dinheiro vai ser gasto. Eles não têm mais ideia, certo? Não tem mais ideia onde o dinheiro vai ser gasto. E é isso que deixa os americanos muito putos, mas muito putos. E é isso que a Arábia Saudita está usando como ferramenta para confrontar a estratégia americana de boicotar as nações que estão reconhecendo a Síria novamente. Daqui a pouco a China entra com dinheiro. Mas nesse meio prazo é necessário uma forma de atender os interesses dos próprios sauditas e ao mesmo tempo, que é se desfazer de dólares, né? Eles não querem mais financiar a economia americana. E ao mesmo tempo, isso é muito interessante para a Rússia, porque permite contornar as sanções, e é interessante para a China, porque desdolarizar o mundo, a economia mundial, é uma coisa que eles perseguem ativamente. Então, em resumo, o que a gente vê é um jogo brilhante e bem executado, que se você olha pelas babaquices que a imprensa fala, pelo amontoado de porcaria, de mentira que a imprensa fala, você não tem ideia do que está acontecendo. O que está acontecendo é exatamente isso, olha, não posso afirmar com certeza. Até porque é feito por profissionais, né? Mas garanto para vocês que é uma coisa bem próxima disso. É uma coisa muito próxima disso. É um grande jogo. E a presidenta Dilma foi escolhida porque ela conhece os Estados Unidos por dentro. Ela sabe o que os Estados Unidos são capazes. E além de ser uma mulher extremamente digna, extremamente corajosa, ela tem sangue no olho. É a chance dela devolver alguns favores, alguns presentes que os americanos deram para ela. E com certeza ela não vai perder essa oportunidade. Certinho? Agora, gente, eu vou para dentro. E nós estamos, tipo, bem aqui, tá tranquilo. Gostei de esperar o dia amanhecer, que eu acordo cedo. Só que é complicado gravar de noite, então tem que esperar o dia amanhecer. E assim que a minha saúde estiver prontamente restabelecida, eu gravo vídeos andando, eu adoro andar. Mas por enquanto, né, vamos gravar sentado, que é basicamente a mesma coisa, só que eu estou andando junto com a terra, né? Estou me conectando com a terra. Na verdade, estou doidinho para fazer isso. Eu não sei se vocês sabem, off-topic. É muito importante colocar os pés no solo. Muito importante. Como ainda está meio frio, eu ainda estou de sapato. Mas assim que eu conseguir subir esse vídeo, a internet daqui é meio fraca. E eu quero pôr os pés no chão, nem que seja para ficar sentado mesmo. Certinho? E tem um ótimo dia, gente. Tem um excelente dia, tem um excelente fim de semana. E lembre-se que nós estamos com limitações de internet, mas estamos aqui. Qualquer coisa, comentem, perguntem, podem fazer críticas, podem fazer o que vocês quiserem. Estamos aqui, tá certo? Até o próximo vídeo. Fui.